Ai, que falta faz um balde. Salve telanautas, bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou o Heitor Teixeira e a gente tá aqui para falar sobre Star Trek Casos de Família. Digo, Star Trek Picard, com o terceiro episódio da terceira temporada, intitulado 17 Segundos. 17 segundos esses que podem levar uma vida inteira para passar. O que eu achei sobre esse episódio é que ele conseguiu fazer algo que me deixou bastante satisfeito em relação ao seguinte: a proposta que estava sendo colocada aqui com esse negócio de fazer o Jack ser filho do Picard, apesar de ser uma ideia válida, me parecia ser uma ideia que tinha muita facilidade de cair naquele negócio do dramalhão mexicano, naquele negócio de ideia reciclada de algo que já foi usado lá atrás em Star Trek 2 com o filho do Kirk. Então me pareceu algo que talvez fosse interessante eles deixarem pra lá ou arranjarem outra desculpa. Mas, felizmente, eles acabaram conseguindo fazer a coisa de um jeito que o embasamento foi entregue de uma forma que eu consegui engolir plenamente. Achei que o negócio ali ficou dentro de algo bastante aceitável no fim das contas. Não é exatamente a ideia que eu teria desenvolvido se eu trabalhasse na sala dos roteiristas, mas enquanto audiência, sou obrigado a dizer, tô dentro. Outras coisas que acabaram fazendo parte aqui do episódio, tanto a brincadeira lá da caçada de uma nave contra outra também ser saída diretamente da Ira de Khan e outras coisas similares, a gente ainda teve algo que desde a época em que o Roddenberry ainda estava vivo a gente não via, que era esse negócio da discussão e do desentendimento de ideias entre os personagens. Eu entendo que o Gene Roddenberry tinha colocado aquilo para fazer parte e encorpar aquele negócio da utopia, de um universo onde a humanidade já evoluiu ao ponto de conseguir discutir coisas dentro de um parâmetro muito mais colaborativo do que necessariamente ficar batendo cabeça por causa de ideologia. Mas de qualquer forma, aquilo é uma ideia que deve dar uma segurada na roda do pessoal roteirista na hora de criar drama, é aquele negócio todo, e agora que o criador não está mais presente para espernear e dizer não, eles aproveitam, porque afinal quando o gato sai, o rato faz a festa. De qualquer forma, a coisa foi montada de uma forma aonde a entrega desses atores que interpretam o personagem Picard, Riker e mais o resto de toda a patota conseguiram fazer isso de uma forma bastante crível, pelo menos. Ainda que a gente esteja seguindo mais ou menos a mesma linha narrativa, eu posso dizer que esse episódio aqui me agradou bem mais do que o anterior. Se no primeiro a gente olhou e falou, caramba, olha que bacana, estamos montando aqui um negócio que volta a ter aquele cheiro, aquele aroma, daquela coisa que a gente gostava com os personagens da época da nova geração, o segundo já me quebrou um pouquinho desse clima, achei que teve algumas coisas ali que particularmente me fizeram torcer um pouquinho mais o nariz, mas nesse terceiro eu acho que a gente conseguiu voltar para um patamar onde as coisas estão não só mais aceitáveis, quanto mais palatáveis também. Para quem já acompanha o canal há tempos e quem está chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Peço a vocês que colaborem deixando um like e considerem se inscrever aqui no canal. A gente sempre fala sobre as coisas da cultura pop, da ficção científica e principalmente Star Trek. Então se você não quiser perder nada, já deixa o sininho ativado para você sempre receber as notificações de que tem lançamentos aqui do canal. Também convido vocês a usarem o Responda 2 pontos, que é o que marca a participação da audiência no final do programa, no momento dos telanautas, onde a gente lê aqui no programa o que vocês colocaram pra gente, respondendo qualquer uma das coisas que vocês quiserem dizer. A partir desse ponto, eu vou comentar tudo sem segurar a língua. Então, fica aí o aviso de spoilers. Vamos nessa? Eu vou dividir os comentários em cima das ideias que são colocadas do episódio, mas não necessariamente na mesma ordem que elas aparecem em tela, assim a gente fala de bloquinhos conceituais e eu trabalho eles de uma forma melhor, sem ficar aquela coisa tão picada, e é mais fácil de vocês acompanharem também. Meio que continuando da onde eles pararam no episódio passado, a gente continua a caçada de pássaro e rato. Sim, pássaro e rato, porque a Shrike é um nome de um pássaro e não de um gato. Sem muita escolha de pra onde ir, em desvantagem, a Titan acaba se enfiando na nebulosa
que é um lugar onde funciona meio como uma desculpa de roteiro para você fazer algumas mecânicas acontecerem, que lá dentro eles não conseguem formar a bolha warp em volta dos motores, então não dá para fugir em velocidade de dobra, mas os sensores também não funcionam muito bem, então é uma desculpa que eles usam ali para dar uma igualada de força entre inimigos desproporcionais. Um ponto interessante que eles usam para manter a atenção no episódio é que a Shrike, de alguma forma, está sempre um passo à frente da Titã. O showrunner Terry Matalas tem se mostrado criativo no uso de algumas tecnologias na hora de alguns confrontos e tal. Essa nova arma que a Shrike está apresentando parece ser uma coisa muito interessante se usada direitinho, e ela tem feito algumas coisas em tela que a gente nunca tinha visto antes. Muito bacana. Se bem que, de certa forma, o efeito colocado ali acaba fazendo parecer que a gente está vendo um pedaço do filme do Doutor Estranho. Então, seguindo o lado casos de família do episódio, a gente faz um salto para trás no tempo, em alguma época ali mais ou menos próxima do final do filme Nemesis, aonde eles ainda estão mais jovens, o Riker ainda tem o cabelo pretinho e eles estão comemorando no bar da Guinan o nascimento do primeiro filho do Barbudinho, e eles comentam a respeito daquela sensação de paternidade nascendo no coração do ser humano e aquele negócio todo, onde o Riker acaba falando a respeito do lance de que na hora do parto ele foi chamado na ponte da Titãs, que é onde a Diana estava, né, no trabalho de parto e tal, e ele naquele desespero de ir ver o filho, ver se a mulher tá bem, aquela viagem de turbo elevador que durou 17 segundos, para ele foi a mais longa da vida dele. Tem um lado poético nisso, que coloca aquela apreensão, aquele negócio que o próprio Einstein uma vez já tentou falar sobre a teoria da relatividade, aonde passar 1 hora com uma mulher quente pode parecer 1 minuto, mas segurar durante 1 minuto uma panela fervendo pode parecer 1 hora. E devo acrescentar que o rejuvenescimento, o efeito que eles usaram, maquiagem e tal, até que ficou bem bom. Na primeira oportunidade que eles têm, o Riker vai junto com o Picard, meio que tirar uma satisfação com a Beverly. É óbvio que o Riker, que não tem nada a ver com aquilo, meio que convida o Jack pra... vem comigo, deixa eles trocarem uma ideia, ele dá aquela relutada e tal, mas a doutora acaba falando, não, vai lá filhos, tranquilo, sossegado, vou trocar uma ideia aqui com o carequinha. E eles acabam conseguindo fazer aquilo que eu falei no começo do vídeo, de que justamente aquilo que deixou a gente com a pulga atrás da orelha, lá atrás quando a gente fala, mas caramba, por que ela teria feito isso? Por que ela mentiu? Por que ela sumiu? Por que ela foi embora? E ela consegue vender, através de frases bastante emocionais, a ideia do porquê que ela fez aquilo. Se estava certo ou errado é outro papo, mas como eles têm batido na tecla nesse episódio, as pessoas... os humanos são falhos, são cheios de defeitos, às vezes agem por medo, às vezes têm motivações que não são necessariamente justificáveis, mesmo os humanos do século 25. E ela acaba colocando aquele negócio de toda vez que eu tentei falar com você a respeito desse assunto, alguma coisa acontecia, a tua vida tá sempre em perigo. O Picard, por ser um cara super ativo, que acaba interferindo com uma série de coisas, é óbvio que costuma ter um alvo nas costas, com um monte de desafetos que não gostam do fato de terem perdido para ele, agindo em nome da Federação e da Frota, e estão sempre atrás dele. É uma conspiração de um lado, um atentado do outro. Toda vez que ela tentou falar alguma coisa para ele, ela acaba sendo interrompida e acaba rolando aquele negócio dela olhar e falar a frase que me fez de fato comprar o motivo dela ter feito o que fez, que foi o lance do eu cheguei num ponto onde eu achava que eu poderia defender o meu filho, mas não o seu. Teve bastante peso, foi vendido com bastante qualidade de atuação ali. Outro assunto que eles acabam explorando bastante no episódio é justamente a diferença de visão de como agir ali entre o Picard e o Riker. O Picard acredita que o certo a fazer naquele momento é, mesmo em desvantagem, tentar forçar o caminho, tentar ver quem é o melhor lutador ali. O Riker já acha que não, tem muitas vidas de inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com a situação, que vão correr um risco desnecessário, ele prefere jogar seguro. Então fica aquele negócio do confronto, que a princípio é uma frase, é um olhar, é uma desaprovação, mas eles vão escalando isso até o ponto onde eles realmente estão discordando de uma forma que a gente não costuma ver com esses personagens fazendo nas séries mais antigas, na época em que o Roddenberry estava vivo.
Nessas, em um dos momentos onde a Shrike consegue de alguma forma até então misteriosa encontrar onde está a Titan, eles fazem um ataque, a ponte é chacoalhada de tal forma que o Capitão Shaw acaba se machucando, se ferindo de uma forma bastante grave, e antes de ser levado para a enfermaria, ele transfere o comando para o Riker, do tipo, você colocou a gente nessa, você tira a gente dessa. E a parte interessante é que conforme ele desce para a enfermaria, eles também trabalham um outro conceito, também já vinha sendo trabalhado em cenas anteriores, que é quando a gente está vendo que os conhecimentos da Doutora Crusher estão sendo questionados ali, como se estivessem obsoletos. Faz 20 anos que ela não se recicla, ela tem os conhecimentos de antigamente. A gente está falando de algo que acontece na segunda metade do século 24 para frente, quando ela se forma. Mas ali comecinho do século 25, a doutorinha chefe lá da ala médica da Titan meio que tá olhando para ela com aquela cara de... né, bom, você vai estorvar mais do que ajudar, às vezes é mais fácil fazer do que largar na tua mão, vou ter que te explicar, houveram mudanças dos procedimentos, mas ainda assim, a doutora faz aquela cara de... respeita a minha história, ela não está necessariamente obsoleta e é com certeza alguém que tem muito para oferecer ali ainda. Então eles fazem a coisa de um jeito que se Star Trek costuma ser bastante inclusivo, tanto com etnias, com sexualidades diferentes, aquele negócio todo, aqui eles colocaram o tal papo do respeite os mais velhos também, porque, né, não é assim que se joga fora, de uma hora para outra. O Sean, que tá lá, bastante moribundo, já naquelas de bastante dor e tal, ainda tá curioso em saber o como é que a tal nave Shrike tá conseguindo ficar sempre um passo à frente. Nessas ele acaba perguntando pro Jack, que enquanto olha em volta, vê os rastros de sangue ali no chão e tem uma epifania. Mas de qualquer forma ele precisa consultar alguém e imediatamente ele acaba pensando em quem? Na Seven, é claro. E por falar na Seven, quando o Sean, lá atrás, ainda estava bem e desfaz o turno que o pessoal já está sobrecarregado trabalhando há 36 horas, ele acaba liberando a Alferes LaForge, ela faz questão de passar no quarto da Seven para demonstrar respeito, para demonstrar compreensão, aquele negócio todo, e acaba falando para ela uma frase que bateu bonito, que ficou interessante ali, dizendo o próprio Capitão Shaw pode não ter achado lá muito bacana, pode ter condenado esse negócio de você ter sido leal aos seus amigos, mas eu tenho certeza que o meu pai não faria isso. Como se fosse aquele negócio de achar bons amigos, aos quais você deva a lealdade, é uma coisa tão difícil, tão bonita e tão rara, que quando você encontra não tem que se envergonhar por fazê-lo. Fizeram ali um elo e um laço que trabalhou inclusive o lado do respeito, já que ela faz questão de chamar a Seven de Comandante Seven e não de Annika Hansen, já que para Seven, Sete ou Seven é um nome que ela escolhe de um jeito que representa ela muito mais do que Annika Hansen, que algumas pessoas poderiam considerar como um nome morto. Então quando o Jack chega nos aposentos dela, ele já trata de falar com ela a respeito dos Fenrir Rangers, e sabe que eles têm lá um truque para detectar outras naves através de um determinado tipo de vazamento, e ele comenta com ela para ver o que ela tem de input para poder falar, e aí ela lembra mais a Sete que a gente via em Voyager, trabalhando com a mente, com o cérebro, com a inteligência para conseguir falar, deve ter sido então o vazamento do gás que protege as bobinas Warp, o tal do Verterium, que se tiver vazando realmente a outra nave conseguiria de forma bastante simples encontrar a gente. Eles fazem isso como um link lá com o Star Trek 6, aonde o McCoy ajuda o Spock a fazer uma alteração num torpedo, para que ele consiga carregar um detector de gases, e aí sim, com esse detector de gás conseguir descobrir o escapamento da ave de rapina, que conseguia disparar ainda camuflada, que fez todo o mistério daquele filme acontecer, e era a nave do General Shang, cujo ator é o pai da Vedic, a vilã daqui, desse momento da franquia. Então, uma vez que eles têm essa teoria de que deve ser esse tal de Verterium realmente vazando, eles arranjam um jeito, forçando o caminho, para conseguir chegar na engenharia e ver qual é, o que está acontecendo, se é isso mesmo. Dando um salto então para o outro núcleo do episódio, que as historinhas vão sendo meio que intercaladas com essas que eu acabei de falar, a gente vai para Matalas Prime e vê a Raf acordando, ela acaba encontrando o Worf, não sabe quem é ele ainda, eles dão aquela estranhada um no outro, mas ele já tá um cara muito mais zen, muito mais centrado, e as interações deles eu posso dizer que foram bastante divertidas.
O mais interessante ali é que ele vai dominando a situação, oferecendo um chazinho de camomila, aquele negócio todo, e ela que tá tão acostumada a ser antagonizada com as pessoas mostrando para ela, não, mas não é bem assim, faz mais assado, ele vai concordando com ela, vai completando os pensamentos dela, e ela que tá tão acostumada a ter que rebater, chega um determinado momento onde ela olha, sem palavras, não tem mais o que discutir, porque de fato ele quer fazer exatamente a mesma coisa que ela, e aí ela se resume a soltar um legal. Então agora ele meio que recruta ela para eles voltarem lá para fora e encontrarem o tal sujeito que ele tem informações de que seja de fato o tal invasor do Instituto Daystrom, que ele sabe que o tal do Toluca de repente era só uma figurehead ali, só alguém que foi um pau mandado para desviar a atenção. Ele tem uma noção de onde está o próximo suspeito e eles vão juntos lá para poder tentar pegar o cara. Tem umas trocas engraçadinhas entre eles que estão falando pelo rádio, mas eles acabam conseguindo capturar o sujeito, levam de volta para La Sirena e tá na hora de fazer o tal do interrogatório. O que acontece é que eles fazem aquela velha jogada de tira bom, tira ruim, aonde um é mais soft, mais centrado, o outro é mais agressivão, mas eles vão ali tentando arranjar um jeito de intimidar o cara. Ela acaba notando que ele tá cheio dos trimelique, cheio dos xeleque, acaba demonstrando que talvez esteja em abstinência da droga e ela acaba tentando usar isso a favor dela para poder motivar ele a querer falar o mais cedo, o mais rápido possível as coisas que eles têm de questão, de dúvida ali. Mas o Worf, que não nasceu ontem, não é bobo nem nada, tá ligado nos paranauê da situação, já se ligou que aquilo ali não é necessariamente uma abstinência de nada. O cara em algum momento começa a retorcer a cara lá e aí fica muito evidente que se trata de um metamorfo, de um changeling. Ai, que falta faz um balde. Ele já estava há muito tempo ali, na sua forma sólida. E quem assistia Deep Space Nine sabe o que acontece, por exemplo, com o Odo, quando ele tenta forçar a barra numa situação dessas, chega a ser bastante perigoso. Essa situação é meio que intercalada com o mistério que está acontecendo lá na nave, já que na Titan, quando o Jack e a Seven de fato chegam na engenharia para ver o que está acontecendo, eles acabam se separando e não é que o Jack é atacado por outro metamorfo, então agora a gente sabe que o inimigo é esse, tá em vários lugares ao mesmo tempo, criando ali aquela coisa da conspiração, são os mandatários por trás da situação, ou pelo menos um deles, porque eles fazendo parte do Dominion também não tem só essa espécie, Dominion é formado por outras. Não sei se a gente vai encontrar eles sendo auxiliados por outras espécies aqui, ou se a gente só vai ver os metamorfos. Mas de qualquer forma é um jeito de trazer um inimigo que fazia sucesso lá na série Deep Space Nine de volta. Então dentro ali daquela sala que tá cheia do tal vazamento do Verterium, o cara acaba batendo no Jack de um jeito que ele fica sem a máscara e acaba com os pulmões inundados daquele gás. Quando a Sete encontra ele, ele tá quase morrendo. Na ponte, chega lá essa notícia e o Riker fala, vai lá, tá esperando o quê? Então a gente volta a ter uma cena de elevador, com o tal papo do título, 17 segundos, que tinha sido o tempo do Riker, mas o carequinha tá entendendo exatamente qual é a situação, como se o tempo desse aquela desacelerada, justamente para mostrar a angústia que é o tempo que leva para chegar até lá, ver se tá tudo bem com o filho. Então eles fizeram a coisa de um jeito em que você puxa o lado emocional para mostrar que de fato ele se importa. É claro que eles fazem um draminha, várias tentativas para ver se o Jack volta até as batidas cardíacas e tal, e quando ele de fato respira fundo e demonstra que tá vivo, o Picard e a Beverly ficam claramente aliviados e é espalhada a notícia de que tem um sabotador a bordo. A cena com o Worf explicando para Raf a respeito da Guerra do Dominion foi claramente muito mais para a audiência, que talvez não tenha visto as séries antigas do que necessariamente para Raf, que está acostumada com tudo que aconteceu ali por ser uma personagem que inclusive era da frota naquela época. Mas para quem não viu Deep Space Nine, eu vou dar uma explicação aqui meio resumida, para você saber do que se trata. Lá a gente tinha o quadrante Gama, já que a galáxia em Star Trek é dividida em 4 pedaços, a Federação fica entre o Alpha e o Beta, a série Voyager se passa no Delta, lá do outro lado. Em Deep Space Nine a gente tinha aquele wormhole que ficava em volta da estação Deep Space Nine, que levava como se fosse um atalho lá para o outro quadrante super distante, onde quem vigora é o Dominion, uma seleção de espécies comandadas pelos fundadores, no caso os Changelings, ou metamorfos para os íntimos,
da qual inclusive veio o Odo, que era o chefe de segurança da Deep Space Nine. Eles tentam, de alguma forma, depois que fazem esse estabelecimento de conexão entre aquele quadrante e o nosso, começar a ter influências aqui do nosso lado, já que os metamorfos conseguem se metamorfosear e ficar com qualquer aparência, virar qualquer coisa, virar um ratinho pequenininho ou de repente um grande elefante, um objeto inanimado, tipo um copo de uísque ou qualquer coisa do gênero. Eles podem estar em qualquer lugar, em qualquer momento e não serem detectados. Então, ao longo da série Deep Space Nine, a gente vê que tem várias conspirações, a guerra se estende por algumas tantas temporadas, é uma coisa bastante significativa ali naquele período, uma das coisas que muda bastante, inclusive a experiência que a frota tem na hora de ordenar novas naves. Já tinham sido atacados pelos Borg, tinham tido problemas com os Romulanos, tinham tido lá uma guerra civil Klingon, tinham tido um problema danado com os Cardassianos e agora eles estavam enfrentando o Dominion. Então a gente tem um período onde eles transformam as naves em coisas muito mais bélicas do que necessariamente de experimentação e exploração científica. Talvez até por isso esse período que a gente esteja vendo tenha essa cara muito mais seca do que a gente via na época da nova geração. De qualquer forma, o Odo, que era um personagem regular fixo lá da Estação Espacial 9, acaba no final da série voltando para fazer parte do grande elo, The Great Link. Já que eles são líquidos, o jeitão deles conseguirem conviver, a sociedade deles é como se fosse uma grande lagoa feita por todos eles reunidos ali e tal. Eles compartilham emoções, pensamentos, eles compartilham a essência deles lá dentro e tal, mesmo que eles ainda consigam manter as suas individualidades. O Odo, por ter sido criado basicamente no meio de humanos e de sólidos, ele acaba conseguindo inclusive ter uma certa responsabilidade para com o lado de cá. É um homem que tem ali uma responsabilidade muito grande, tem um jeito de fazer as coisas muito responsável, e é ele quem acaba cantando a bola para o Worf, o quem ele considerava um grande amigo, que olha só, quando acabou a guerra e o Dominion foi vencido, de qualquer forma teve aí uma galerinha de dissidentes que não curtiu muito a ideia e resolveram virar terroristas, tentando reiniciar essa guerra por meios próprios, apesar deles não serem de fato suportados pela galera maior dos metamorfos, os chamados fundadores. Eles estão agindo por conta própria, o que não significa que eles sejam menos perigosos. De volta na Titã, realmente ali agora de posse da informação do vazamento, a gente volta a ter as discussões do Riker e do Picard sobre como usar isso de forma tática mais eficiente. O Picard ainda insiste que eles deveriam tentar fazer aquilo virar uma espécie de armadilha para eles conseguirem atacar a Shrike por trás. O Riker espera que eles consigam de fato, agora que não estão sendo mais perseguidos, zarpar dali o mais rápido possível, já que os reparos dos motores estão praticamente terminados e agora eles iriam conseguir entrar em dobra, uma vez que eles saíssem da nebulosa. Mas a coisa vai acabando ficando de um jeito onde isso vai gerando uma tensão e não vai resolvendo nada. No fim das contas, o roteiro acaba fazendo as duas coisas, para não tomar partidos até então, não dizer que eles estão favorecendo nem o Picard nem o Riker. Pelo menos a princípio, já que eles se veem bem pertinho da borda e quando eles vão de fato seguir as ordens do Riker e zarpar para ir embora, de alguma forma a Shrike tá lá esperando eles e acaba usando aquela tal arma portal para criar uma espécie de gaiola, impedindo ela de conseguir se afastar. Toda vez que ela vai um pouco mais para lá, ela é colocada de novo na frente da Shrike. E aí eles se veem na obrigação de tentar algo diferente, quando eles fazem de fato o que o Picard, o nosso carequinha mágico, resolve dizer que vamos atacar, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos fazer um vento aqui, não dá pra ficar tentando as mesmas coisas eternamente e achar que o resultado vai mudar. Infelizmente eles fazem lá uma salva de 5 disparos de torpedo que acabam sendo jogados contra eles pela maquininha lá do Doutor Estranho e a Titan acaba atingindo a ela mesma, sendo empurrada quase à deriva para o centro do pool gravitacional da nebulosa. E é aí que vem de fato a tacada final na amizade entre o Riker e o Picard, pelo menos naquele momento, aonde o Riker fala para ele: retire-se da ponte, você acabou de matar todo mundo. E naquele momento de muito drama, o episódio se encerra. Ainda que o episódio tenha se mantido escuro e com uma temática bastante sombria pairando no ar, eu acredito que eles tenham conseguido fazer bastantes bons momentos de interações entre os personagens que através de diálogos conseguiram justificar
Muitas das coisas que tinham sido plantadas, agora a gente já, com um pouco mais de estofo por trás da história, já consegue aceitar algumas coisas muito melhor. Eu achei que teve até um clima mais leve ali em cima do Worf agindo com a Raf. Tem muita gente que não gosta dessa personagem, mas a interação deles me pareceu bastante compatível. Parece uma coisa bem promissora para eles conseguirem trazer outras partes da história que vão lucrar em termos de render coisas interessantes para resolução maior lá pro final. E de qualquer forma eu achei que foi um episódio superior ao segundo. Por isso eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando dessa série. Acharam que esse episódio foi melhor do que o anterior? Acharam que caiu? Ficou a mesma coisa? Aconteceu alguma coisa que vocês acham válida mencionar? Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Registro de teoria? O momento é esse, usem o Responda 2 pontos e participem aí do momento dos telanautas. Já que a gente está falando nisso, Patrícia, dá uma lida então aí no comentário que foi deixado pra gente. Bruno Chassotti Lago enviou pra gente. A questão do Worf decapitando o Ferengi ainda dá pra passar um pano porque afinal é o Klingon Way of Life. Mas o que me incomodou mesmo aconteceu antes. A conversa da Raf com o ex-marido, onde se tem basicamente um homem mandando uma mulher escolher entre o seu filho e sua carreira porque não podia ter os dois. Na boa, isso já seria uma cena problemática em qualquer série. Mas numa série de Star Trek, que sempre foi inclusiva, à frente de seu tempo, é ainda mais bizarra. Será que no set não tinha uma mulher para levantar a mão e dizer: "Ei, eu não quero que em pleno século 25 ainda tenha gente me mandando escolher entre trabalhar e ser mãe"? O pior é que a cena não faz diferença nenhuma na trama. Dava para cortar dela saindo de La Sirena para ela entrando na barraca do Ferengi. Então, Bruno, eu concordo plenamente com você. Achei uma cena desnecessária e um absurdo a personagem ter aceitado sem falar nada. Sobre o seu comentário de "será que não tinha nenhuma mulher no set?", penso que deveria ter várias que não gostaram da cena, inclusive na sala de roteirista. Porém, não adianta você não gostar, você pode até reclamar, mas se for um homem que manda, fazer o quê? Afinal de contas, a gente pode imaginar que no século 25 não deveria ser assim, mas no século 21, infelizmente ainda é. Abraço! De fato, essa foi uma das coisas que eu achei que ficaram bastante incompatíveis no episódio anterior, e até por isso eu falei que ele tinha dado uma decaída. Aquilo pra mim nem pareceu Star Trek. Eu entendo que pessoas diversas podem talvez representar coisas esquisitas, sejam lá em que século for, mas de qualquer forma é o tipo do negócio que, como o amigo Bruno falou, podia ter sido deixado de lado, porque a cena é bastante inútil. Podiam ter pulado lá pra dentro da situação do Ferengi, não fazia diferença nenhuma no fim das contas. Então é isso, pessoal, obrigado por assistir até aqui, obrigado por participarem. Quem quiser comparecer aqui no programa com as suas ideias, já sabe o que fazer. Vejo vocês na próxima. Um forte abraço, galera, e até mais.